Irmãos, bom dia. Antes da gente passar para a nossa reflexão, nós temos agora uma livraria funcionando permanentemente aqui conosco, ali na entrada do teatro. E eu queria recomendar brevemente, bem rapidamente, 2 livros que têm a ver com a reflexão de hoje de manhã. O primeiro é um livreto escrito por Michael Reeves. Ele esteve agora na Conferência da Fiel, há 2 semanas atrás, O Movimento da Liberdade, os 500 anos da Reforma. Então, aqueles que quiserem um panorama bem rápido sobre o que foi o movimento da Reforma Protestante do século XVI, recomendo essa obra. Ele é fininha, leitura rápida, tem endosso de John Piper e de outros. Então, um livro aqui de indicação que tem a ver com a palestra de hoje de manhã. E uma outra obra que eu queria recomendar, Servos de Deus, uma obra que eu escrevi há alguns anos atrás. É uma coletânea de 32 biografias e, entre elas, 4 ou 5 ligadas a personagens importantes da Reforma Protestante do século XVI. Hoje, então, nós estamos celebrando 502 anos da Reforma Protestante. Tradicionalmente, a data que se celebra a Reforma Protestante é o dia 31 de outubro, que marca lá no ano de 1517, quando Martinho Lutero, tendo escrito as chamadas 95 teses, ele afixou essas 95 teses na porta da igreja do Castelo Wittenberg. Essas teses foram escritas em latim, traduzidas para o alemão, e a imprensa fez o favor de espalhá-las por toda a Europa, começando um processo aí de divisão da una igreja que havia até então, da igreja medieval, e agora surgindo aí alguns novos ramos da fé, como o ramo luterano, o ramo tradição reformada, da qual nós somos parte, a tradição episcopal, também a tradição anabatista, de onde vêm os menonitas, que também tem sua importância na fé cristã. Então nós estamos aqui para pensar um pouco sobre a Reforma Protestante. E o que guiou a Reforma Protestante do século XVI foram 3 perguntas. Nós vamos gastar algum tempo pensando na resposta a uma dessas perguntas. A primeira pergunta é: qual o fundamento da fé cristã? Qual a base da igreja? O que dá estrutura para a igreja? Antes da reforma, o grande debate dentro da igreja medieval é que o fundamento da igreja seria o Papa em Roma, ou talvez os concílios, já que eles que escolhem quem será o Papa que guiará a igreja. Mas o que se começou a perceber é que os concílios erravam, os concílios algumas vezes tomavam decisões que se sobrepunham, e a fama dos papas na Baixa Idade Média não era das melhores, não era das mais agradáveis. Então, qual é o fundamento da igreja? Alguns homens, mais ou menos 100 anos antes da Reforma, começaram a apontar para a Sagrada Escritura. John Wycliffe, Jan Hus, um na Inglaterra, outro na antiga República Tcheca. Eles começaram, a Tchecoslováquia, Neomorávia, né, eles começaram a chamar a igreja para a Sagrada Escritura. E os reformadores, na sua luta para reformar a igreja, eles ofereceram a Escritura para o povo, traduzindo-a no vernáculo, de tal forma que todo crente pudesse ter acesso à Sagrada Escritura, pudesse ler a Sagrada Escritura, pudesse ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura, mas que também a Sagrada Escritura, no idioma das pessoas, no idioma comum das pessoas, pudesse ser interpretado. Um ponto interessante aqui é que, de certa forma, a Escritura é que vai inventar o alemão moderno, vai inventar o francês moderno. Então, a primeira pergunta que foi levantada nas vésperas da Reforma é: qual é a base da nossa fé? Qual é a estrutura da igreja? E a resposta dos reformadores foi que a Sagrada Escritura é que sustenta a igreja. A Sagrada Escritura que é o alicerce seguro da igreja que é cristã. Uma outra pergunta, e a gente às vezes se concentra muito nela, é: como nós podemos ser aceitos por um Deus justo? Quando se fala da justiça de Deus, fala-se da completa pureza e santidade de Deus. Como nós, pecadores, podemos ter comunhão com Deus que é absolutamente justo? Sendo Deus justo, ele seria, na verdade, perfeitamente justo e nos mandar todos para o inferno. Então, essa era a questão que era debatida nos 150 anos antes da Reforma. Como um Deus justo pode nos aceitar? Como nós podemos ter comunhão, podemos entrar em concerto com um Deus que é completamente justo? E Martinho Lutero, na sua famosa Experiência da Torre, na medida que ele começou a expor o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, e depois a carta de Paulo aos Romanos, e também os Salmos, ele chegou a entender que, como Paulo diz, Deus é justo e justificador. Deus permanece justo, completamente santo, completamente puro, mas ele, por meio de Jesus, atribui sua justiça àquele que crê em Cristo somente.
Em outras palavras, Deus permanece justo e Deus, nessa a ação para salvar o gênero humano, ele atribui sua justiça por meio de Jesus a quem crê em Cristo como seu único Salvador. Em outras palavras, Deus não muda, Deus permanece completamente justo, mas aquele que crê e crê em Cristo somente, lhe é dada a própria justiça divina por meio de Jesus. Nós somos transformados diante da cruz, nessa luta para sermos aceitos por um Deus justo. E a terceira pergunta, eu queria desenvolvê-la nessa manhã, é: qual é a igreja verdadeira? Porque essa era uma questão complicada na época. Havia uma única igreja que se espalhava por toda a Europa Ocidental. Essa única igreja, em áreas muito importantes, havia ido muito além da Sagrada Escritura, colocando acima da Sagrada Escritura todo um peso de tradição, sem o respaldo da Escritura, que seria a fonte de autoridade da igreja. Então, a terceira grande pergunta da época é: qual é a igreja verdadeira? E essa pergunta continua relevante para nós hoje, sobretudo numa igreja como a nossa, totalmente fracionada, totalmente dividida. Há até dificuldade de saber quantas denominações há hoje no Brasil. Alguns eruditos têm sugerido aí em torno de 500 denominações diferentes, mas o número de igrejas, muitas vezes sem denominação, contando denominações, mas igrejas sem denominação, chega a quase 6.000 igrejas ou denominações ou igrejas locais independentes em todo o país. Diante dessa miríade de igrejas, todas elas lutando e proclamando que são cristãs, qual é a igreja verdadeira? Como é que a gente consegue distinguir qual é a igreja verdadeira no meio de todas essas igrejas? E dependendo de onde você more, ou dependendo por onde você ande, você vai entrar em algumas ruas e você vai ter igreja, um bar, uma igreja colada na parede da outra, uma borracharia, mais uma igreja, todas as igrejas ali dizendo que são evangélicas. Qual é de fato a igreja verdadeira? Algumas pessoas que vêm a nós aqui têm alguma dificuldade quando tem que se mudar e ir para outra cidade, e elas vão perguntar para mim, para o Tiago ou para outro membro aqui da igreja: que igreja eu devo ir? Qual é a igreja verdadeira onde devo cultuar? E hoje a gente não pode se permitir ser encantado apenas pelo nome da denominação. Algumas igrejas mais novas têm usado nomes de denominações tradicionais, com 200, 300 anos de história, 500 anos de história, mas assumindo posições diametralmente opostas a que aquele nome ligado à denominação quer significar de fato. Então, mesmo uma igreja que tenha um nome que remeta aquela igreja a uma denominação mais antiga, 350 anos, 500 anos de história, o nome em si não significa muita coisa. Como, objetivamente, nós podemos descobrir qual é a igreja verdadeira? Então, essa foi a questão que os reformadores lutaram com ela. Como distinguir qual é a igreja verdadeira? Philippe Melanchthon, o famoso amigo de Martinho Lutero, autor do Catecismo de Augsburgo, que foi talvez a primeira confissão de fé protestante, a confissão de Augsburgo, né, a primeira confissão de fé protestante, ele vai definir a igreja verdadeira nesses termos. Sempre haverá e permanecerá uma única santa igreja cristã, que é a congregação de todos os crentes, presta atenção, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o evangelho. Bem cedo, então, os cristãos que se reuniram em torno da pregação de Lutero e de Melanchthon entenderam que a igreja verdadeira ela é caracterizada pela pregação pura do evangelho. E lembra, nós meditamos sobre o que é evangelho semana passada, e também a administração correta dos santos sacramentos. Duas marcas, bem simples. A igreja verdadeira, segundo Melanchthon, é caracterizada pela pregação do evangelho e pela administração correta dos sacramentos. Mais adiante, Zacarias Ursinos, autor do Catecismo de Heidelberg, agora ligado aos reformados, ele vai repetir quase o mesmo ponto no seu famoso documento. Ele diz: visto que somente a fé nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: ela vem do Espírito Santo, que produz fé no nosso coração por meio da pregação do Evangelho e a confirma pelo uso dos sacramentos. Mais uma vez, os luteranos e agora os reformados, as duas alas principais da reforma protestante do século XVI, vão afirmar que as marcas da igreja verdadeira, o que caracteriza a verdadeira igreja, não é, nem tanto, o nome na placa, não é
o lugar onde a igreja se reúne, não é a quantidade de pessoas que se reúnem nesse lugar, mas é a pregação fiel do evangelho e a correta administração dos sacramentos ou dos santos sacramentos. Eu sei que algumas pessoas podem ficar desconfortáveis pela citação da palavra sacramentos aqui. Aqueles que vêm de um universo batista ou assembleano estão mais acostumados a ouvir sobre ordenanças, mas a palavra sacramentos tem um uso muito antigo, quase 1.200 anos de uso, e a palavra sacramento originalmente estava ligada ao juramento que os militares romanos prestavam ao ingressar no exército romano, ao ingressar na legião romana, eles prestavam um sacramentum, isto é, eles prestavam um tipo de juramento público perante o restante da legião de que eles seriam leais ao imperador e seriam leais à sua unidade militar. Então, cedo, mais ou menos aí por volta do século III depois de Cristo, escritores cristãos se apropriaram dessa palavra e aplicaram-na à ministração do batismo e da Santa Ceia. Em outras palavras, o batismo e a Santa Ceia são eventos públicos onde aqueles que os realizam, ou aqueles que são alvos dessas cerimônias, eles estão declarando publicamente um pertencimento a algo que é maior do que eles. Mas a gente vai voltar a esse ponto mais adiante. Mas uma questão interessante aqui, nessas duas definições a respeito da igreja verdadeira, ou seja, a igreja verdadeira é caracterizada pela pregação do evangelho, pela pura pregação do evangelho e pela correta administração dos sacramentos, é que se fala dessas marcas ou desses sinais como meios da graça. Deus é autor da salvação. Deus salva, e Deus nos salva por meio de Jesus Cristo. Mas como essa salvação chega para nós? Se a gente quer ir daqui para São Paulo, a gente vai pegar um mapa, talvez usando algum programa aqui no nosso celular, e esse mapa vai traçar uma rota para a gente chegar à capital, a São Paulo. Se a gente quer ir ao Rio de Janeiro, a gente vai ter que traçar uma rota, nós vamos ter que olhar o mapa e ver um caminho para chegar até o Rio de Janeiro. Então, os reformadores, fazendo eco ao texto bíblico, eles entenderam que Deus nos salva por meio de meios. A salvação que Deus tem para dar a pecadores vem a nós por meios, e esses meios são, sobretudo, a pregação da palavra, a pregação do evangelho, mas também a ministração do batismo e da Santa Ceia. Esses, então, são chamados de meios da graça. Esses meios são usados, então, para salvação. A pregação é, por assim dizer, o meio pelo qual as pessoas são salvas. Ninguém chega à fé senão pela pregação, por ouvir a pregação do evangelho, mas do outro lado, o batismo e a ceia são meios que confirmam e reforçam a fé que nós recebemos ao ouvir a exposição da palavra, ao ouvir a pregação. Em outras palavras, a pregação, o batismo e a ceia são os meios ordinários ou, entre aspas, comuns pelo qual o Espírito Santo vem a nós, pelo qual o Espírito Santo age no meio da igreja. Só para deixar claro aqui e tentar reforçar a importância dessas questões que nós estamos tratando essa manhã aqui como igreja, muito da nossa piedade ela é basicamente individualista. Basicamente, entre aspas, desigrejada. E basicamente mágica. Nós supomos que podemos receber o Espírito Santo numa experiência pessoal, individual, talvez no morro, talvez isolados dentro da nossa casa, talvez sem a ajuda da igreja ou sem a participação da igreja. Também supomos que podemos receber o Espírito Santo sem pregação, sem batismo, sem ceia, às vezes até somente por meio de uma oração, e oração geralmente uma perspectiva basicamente mágica. Mas a questão que os reformadores tentaram frisar no século XVI e frisam para a gente hoje, destacam para a gente hoje, é que Deus ele tem prazer em salvar pecadores. Deus tem prazer em atrair pecadores para a santa comunhão da Trindade. Deus tem prazer em dar o seu Santo Espírito para todos nós aqui. Só que a sua salvação, a sua grande salvação e o seu Espírito Santo, seu bendito Espírito, vem a nós por meio de elementos que Deus mesmo estabeleceu, ou seja, a pregação da palavra, o batismo e a Santa Ceia. Primeiro ponto, então, que eu queria desenvolver aqui é a ligação da pregação com o Santo Espírito. Eu coloquei vários textos bíblicos aí no quadro, eu não vou ler eles por uma questão de tempo, mas fica como exercício para você fazer em casa, dar uma olhada em cada um desses versos bíblicos, Mateus capítulo 10, 19 e 20, Lucas 12, 11 a 12, assim sucessivamente. Todos esses textos bíblicos mostram que há uma ligação entre a pregação
e o Espírito Santo. Jesus, em Marcos 12, verso 25, vai dizer que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Infelizmente, mais ou menos há 150 anos atrás, criou-se uma divisão entre a pregação e a vinda e o derramamento do Espírito Santo na comunidade. Por uma série de razões que não vem ao caso agora, a igreja começou a entender que, de um lado, para os crentes históricos, a pregação é um tipo de exercício retórico, um tipo de aula, um tipo de exposição técnica do texto bíblico, um tipo de apresentação formal e basicamente racional da mensagem cristã, e do outro lado, uma outra parte da igreja entendeu que o que se precisava era de uma experiência de fogo, uma experiência de batismo no Espírito, uma experiência de ascensão na direção do próprio Deus, como se a pregação e a vinda do Espírito, o poder do Espírito, fossem elementos díspares. Mas se você der uma olhada nos vários textos bíblicos que eu coloquei aí no quadro, o que o Novo Testamento mostra é que há uma ligação vital entre a pregação e o Espírito Santo. Se homens e mulheres na igreja querem ser cheios do Espírito, querem crescer no Espírito, eles precisam ouvir a pregação. Porque é essa pregação unida ao Espírito que vai, por assim dizer, erguer a igreja no poder do Espírito Santo, vai dar à igreja uma apreciação pelo Espírito, um anseio pelo Espírito, e algumas vezes Deus se serve de usar a pregação para que a igreja seja, por assim dizer, batizada no poder desse mesmo Santo Espírito. Nós erramos porque nós não conhecemos nem a Escritura, nem o poder de Deus. Então, um ponto interessante que os reformadores destacaram no século XVI, também no século XVII, e que a gente faria bem entender hoje, é que a pregação é aquele meio primeiro de graça e de salvação, e Deus se agrada em dar salvação ao seu povo por meio de uma pregação que é oferecida no poder do Espírito Santo, que é oferecida por meio dessa ação poderosa do Espírito Santo, confirmando essa pregação no coração de cada pessoa que se coloca à disposição para ouvir essa exposição da palavra sagrada. Então, um ponto que é básico para nós aqui, ao pensar na grande pergunta que foi feita no século XVI, qual é a igreja verdadeira, é estarmos prontos a responder que uma igreja verdadeira é uma igreja que prioriza a pregação, que prioriza a pregação que destaca o Evangelho, destaca Cristo crucificado e morto pelos nossos pecados, sepultado, ao terceiro dia ressurreto, e que afirma que essa pregação deve chegar a nós no poder do Espírito, unida com o Santo Espírito. E alguns pontos aqui são importantes para a gente. A eficácia da pregação, então, vai depender da ação do Espírito Santo na preparação e na entrega desse sermão. Infelizmente, alguns pregadores vão lembrar de pregar no sábado à noite. Então, eles estão vendo futebol, tem que pregar amanhã na igreja. E aí ele já está desanimado, já está cansado, aquela paixão que levou ele para o ministério já diminuiu, e aí ele começa a preparar o sermão ali, muitas vezes fazendo uma colagem de versículos bíblicos, tentando uni-los dar algum sentido para vários textos bíblicos unidos ali, e quando ele vai pregar na igreja, a igreja não consegue entender o que ele está pregando, não faz muito sentido o que está sendo ensinado ali na igreja. O que nós precisamos, como membros da igreja, é amarrar nossos pregadores no poste, para lembrar lá de Ulisses, na Ilíada, e requerer que nossos pregadores se dediquem ao estudo da palavra, mas que façam isso orando pela entrega daquele sermão, e quando forem pregar o sermão, eles preguem de tal forma que, se parte da sua mente está focada na passagem bíblica e focada na audiência, a outra parte da mente está invocando o Espírito Santo e suplicando para que o Espírito Santo venha com poder sobre esse pregador e sobre toda a comunidade. Então, um dever que nós temos como membros da igreja é exigir que os pregadores se preparem bem para anunciar a pregação perante a igreja, mas não apenas se preparem bem, mas eles busquem a Deus com intensidade, de tal forma que quando a palavra for anunciada, o Espírito Santo acompanhe essa pregação e essa pregação de fato seja transformadora. Ela de fato quebrante corações, edifique pessoas, dirija a vida da gente como
comunidade. Então, um dever que todo cristão tem é ajudar o seu pastor a se preparar para o sermão. Só para você ter uma pequena ideia, um sermão de verdade, uma exposição bíblica, requer aí mais ou menos 10 a 15 horas de preparação, não menos do que isso. Muitas vezes o pregador que é diligente, pregador que quer respeitar e honrar o interesse da igreja e ouvir a palavra de Deus, ele vai reescrever aquele sermão 2, 3 vezes, até chegar numa forma aceitável em que aquela mensagem tão importante possa ser entendida, compreendida pela igreja que ouve. Então, irmãos e irmãs, a gente tem que valorizar os nossos pregadores, a gente tem que, eventualmente, dar bons livros de presente para esses pregadores, mas a gente também tem que, literalmente, amarrar esses pregadores no gabinete de estudo. Nós precisamos requerer que esses homens, que a gente separa para anunciar a palavra sagrada, eles se preparem e eles invoquem a Deus em todo o tempo, no estudo e na entrega do sermão, para que, de fato, a exposição da palavra seja unida ao poder do Espírito e a pregação, de fato, faça a diferença entre nós, o evangelho seja magnificado entre a gente. Eu fico humilhado, por exemplo, quando eu leio sobre os puritanos, alguns deles se preparando para pregar o sermão, muitas vezes eles chegavam 1 hora e meia na capela onde eles iam proferir aquele sermão, e eles iam para um tipo de sala que ficava atrás do púlpito, mais reservada, e quando alguém ia ali abrir aquela porta, às vezes estava o pregador andando em círculos dentro daquela sala, simplesmente orando, invocando, suplicando, para que o Espírito de fato acompanhasse aquele anúncio que seria feito naquela manhã, para que aquelas pessoas que saíram dos seus lares, das suas casas, andaram algum bom tempo para chegar naquela igreja, elas pudessem, de fato, receber uma palavra de Deus naquela manhã. Então, a eficácia da pregação depende da ação do Espírito Santo na preparação e na entrega do sermão. Na Bíblia não há uma oposição entre luz e fogo. Antes, a luz e o fogo estão juntas. E nós erramos, nós pecamos contra Deus e Cristo quando a gente não conhece nem a Escritura, nem o poder de Deus que age por meio da Sagrada Escritura, da exposição da Sagrada Escritura. Um segundo ponto, ainda ligado a essa primeira área, que é essa primeira marca da igreja verdadeira, que é a pregação unida ao poder do Espírito Santo, é que o Espírito Santo é que torna a pregação o meio eficaz de converter pecadores e edificá-los na santidade. Irmãos e irmãs, ninguém vai chegar ao reino dos céus se não for por meio da pregação da palavra. Ok? Deus escolheu, isso é humilhante num tempo que tudo é imagem, tudo é vídeo, né? Mas Deus escolheu que homens fossem levantados para explicar a palavra sagrada diante do seu povo. Talvez soe estranho isso hoje, numa época de imagem, mas a época de Pedro, Paulo, João, dos grandes apóstolos, era a época do teatro grego. Mas ainda assim, Deus escolheu não uma apresentação teatral, não uma apresentação musical, mas Deus escolheu o anúncio do evangelho, a explicação do texto sagrado como meio único de salvação. Então, se nós queremos que homens e mulheres venham a encontrar salvação, venham a encontrar o Deus justo e ser justificadas, se a gente quer que homens e mulheres venham a ter paz com Deus, graça e paz com Deus, isso se dá por meio do anúncio do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, então, é o meio pelo qual homens e mulheres vão ser salvos. Porque William Carey, um sapateiro humilde, mas um grande autodidata, ele deixou sua igreja na Inglaterra, deixou morar literalmente numa ilha que comandava o mundo para ir para a Índia, porque ele entendia, ele foi imbuído da convicção de que aqueles que moravam na Índia chegariam à salvação, entrariam no reino de Deus por meio do anúncio, da pregação do Evangelho. Então, desde o século XVIII, os melhores filhos e filhas da igreja têm se entregado para Deus para pregar o evangelho em outros países, em outros territórios, em outros lugares, porque os melhores filhos e filhas da igreja entenderam que a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho do poder do Espírito Santo é o meio pelo qual homens e mulheres virão à fé. Não há outro caminho aqui para chegar à salvação que não pela explicação da palavra de Deus.
Aqui a gente pode lembrar de Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos ali reunidos no cenáculo, e imediatamente Pedro se levanta, e o que Pedro faz? Ele começa a expor a palavra, ele começa a expor o livro de Salmos, e ele recita o texto, ele explica o texto tendo Cristo no centro, o justo que morreu e foi ressuscitado como centro da mensagem do Antigo Testamento, de vários salmos. E antes que ele pudesse terminar o seu sermão, um monte de gente começa a interromper a prédica e dizer o que a gente precisa fazer para ser salvo. E 3.000 pessoas foram batizadas. Então, a pregação é o meio básico de salvação. Homens e mulheres chegam à fé por meio da pregação. Por que será que há comunidades cristãs cheias de pessoas carnais? Pessoas prontas a se estraçalhar entre elas, porque a pregação não tem primazia. Pode estar sendo oferecido alguma outra coisa a partir dos seus púlpitos. Autoajuda, um bate-papo psicológico, etc., etc., mas não há um anúncio da palavra de Deus e do centro da palavra de Deus, que é o próprio Evangelho. Então, a pregação é esse meio que é eficaz para converter pecadores, e o Espírito Santo se une a essa pregação para atrair pecadores a Cristo. Do outro lado, nós crescemos juntos em santidade por meio da pregação. A questão é, a pregação, uma verdadeira pregação, ela chega à nossa mente, nós recebemos algumas verdades que começam a mudar a nossa percepção de mundo, mas também a pregação que é oferecida para a comunidade no poder do Espírito começa a transformar o nosso coração, começa a mudar os nossos afetos. E em mudando a nossa mente, nossos afetos, a nossa vontade passa a ser transformada. Antes, sem Deus e sem Cristo no mundo, nossa vontade era livre para buscar o pecado, nós éramos livres para seguir a ação demoníaca. Agora, transformados pela palavra, cheios de fé pela palavra, essa palavra passa a moldar a nossa visão de mundo, e essa palavra passa a mudar os nossos afetos, nossos sentimentos mais profundos. E agora, o que antes nos dava prazer nos causa repulsa, antes o que nos causava estranheza, o reino de Deus, agora nosso grande prazer, nossa grande alegria. Nosso contentamento está agora nas coisas de cima, não naquilo que é de baixo. Então, a pregação que chega a nós no poder do Espírito, ela nos leva à salvação, ela é o meio pelo qual homens e mulheres chegam à fé, mas também é o meio que Deus escolheu para que a gente receba a santificação. Um pequeno parênteses aqui, se uma pregação deve ser uma explicação da palavra no poder do Espírito, irmãos e irmãs, a gente tem que se preparar para chegar aqui. Se você chega aqui cansado, com sono, bocejando, a mente anuviada porque você foi dormir tarde no sábado à noite, ok, você vai perder grande parte dos benefícios da pregação, porque uma parte do benefício da pregação é que a nossa mente seja informada, a nossa mente seja alimentada, a gente entenda as grandes verdades da Bíblia. Mas do outro lado, ao mesmo tempo que a gente está tentando aplicar a mente para seguir o que está sendo dito aqui, do outro lado, essa mesma pregação, acompanhada do Espírito Santo, ela aquece o nosso coração, ela move a gente. Luz e fogo juntos na pregação. Essa era a marca de uma igreja verdadeira para a teologia da reforma. E mais uma vez aqui a gente tem que lembrar a palavra de Paulo em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé salvadora vem exclusivamente por meio da pregação da palavra. E eu vou voltar a esse ponto no final, mas essa última questão aqui para nós lembra que a gente sentado nos bancos, aí a gente não faz nada, Deus faz tudo. Lutero dizia que o único órgão ativo para a gente é o ouvido. Uma brincadeira dele, mas para frisar esse ponto. Na pregação nós somos passivos. Mesmo nós que pregamos somos passivos, porque a gente teve que sentar, a gente teve que ler livros que outros homens escreveram no passado. Eventualmente a gente ouviu pregação de outros homens, vivos ou do passado, mortos, para a gente ser edificado, para a gente comunicar uma mensagem que glorifique a Deus, que seja conforme a palavra, que seja no poder do Espírito, para a comunidade. Mas o fato é, a fé salvadora vem por meio de ouvir a palavra de Deus. E nós somos passivos, nós somos recipientes. A gente só usa o ouvido para receber essa palavra que chega a nós. João Calvino diz,
que aqueles que desejam desempenhar bem a tarefa do ministério da palavra aprendam não apenas a discursar e falar em público, mas especialmente a penetrar na consciência, para que as pessoas vejam Cristo crucificado e seu sangue escorrendo. Se a igreja tiver esse tipo de artista, ela não precisará de madeira nem de pedra, ou seja, não precisará de representações sem vida e, na realidade, não precisará mais de imagem alguma. Que Deus levante pregadores aqui mesmo, em nosso meio, que possam pregar de tal forma que o Cristo crucificado seja pintado diante da gente e que a gente seja constrangido em amor por esse Cristo crucificado. Que aqueles que não creem em Jesus aqui em nosso meio sejam movidos a colocar sua fé somente nesse Cristo crucificado em lugar de nossos pecadores, mas sepultado, foi ter ressuscitado ao terceiro dia dentre os mortos, também segundo a Sagrada Escritura. Uma segunda marca, então, da igreja verdadeira é a relação do Espírito com o santo batismo. Ontem nós tivemos um momento de festa na nossa igreja, recebemos 3 irmãos e irmãs novos aqui como membros da nossa igreja por meio do batismo. Geralmente aqueles que vêm da tradição mais de igreja livre, batista ou presbiteriana, batista ou assembleana ou pentecostal, não fica muito evidente a ligação entre o Espírito Santo e o batismo. Mas a Bíblia tem algo a dizer para a gente da relação entre o batismo e o Espírito Santo. Eu coloco mais alguns textos bíblicos aí, você pode examinar depois, mas em cada um desses textos bíblicos é dado para nós a direção de que, em alguma medida, o batismo também é o meio da graça santificadora e o Espírito Santo, de alguma forma, opera no santo batismo. 3 pontos importantes aí ligados a essa questão da relação do Espírito com o batismo. Um ponto que é básico para pedobatistas e credobatistas é que o batismo é o rito inaugural da vida cristã. Se a Santa Ceia é um rito contínuo que a igreja faz, rememorando o que Cristo fez na cruz, do outro lado, o batismo é que nos coloca como parte de uma comunidade e, mais do que isso, é o batismo que nos insere, não apenas na igreja local, mas no próprio reino de Deus. Então, o batismo é um tipo de rito inaugural da vida cristã. Nós entramos, de fato, na vida cristã por meio do batismo. Do outro lado, o batismo, isso foi enfatizado ontem no nosso culto, é uma marca de propriedade de Deus em nossa vida. No mundo romano, voltando à ideia do sacramento, quando um jovem legionário jurava diante um tipo de estandarte que tinha uma mãozinha, né, de prata ali, ele jurava diante daquele estandarte que ele seria leal ao imperador e à sua legião, a unidade militar que ele estava entrando, os cristãos pegaram essa imagem e a retraduziram e aplicaram essa imagem para o batismo. Então, se o legionário, ao fazer o juramento, ele logo depois ganhava a marca no ombro, as 4 letrinhas SPQR, né, pertence ao povo e ao Senado de Roma, a ideia agora é que quando um homem ou uma mulher ele recebe pela fé Cristo, ele chega à salvação por meio de Cristo Jesus, ele agora, no seu batismo, numa cerimônia pública perante outros crentes, ele recebe a marca e essa marca não pode mais ser apagada. A gente não pode, então, ter uma visão leviana do batismo. A gente não busca o batismo para ser aceitos por um grupo. Tem pessoas que vão brigar até para serem batizadas, não é porque elas entenderam o batismo, mas porque elas querem ser parte daquela comunidade, elas querem ser aceitas pelo grupo. O batismo não é isso. O batismo, de um lado, mostra que agora nós somos cidadãos de um outro reino, não mais desse mundo, não mais os poderes desse mundo, não mais do império desse mundo, para usar a imagem de Paulo em Colossenses, mas nós somos parte do reino de Deus, um reino que vem do alto. E o santo batismo, e aqui no momento não importa se por aspersão ou por imersão, ele é uma marca pública que é colocada sobre cada um de nós e que lembra que nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós pertencemos agora exclusivamente para Deus. Nós somos, para usar a linguagem que a gente ouviu ontem de Romanos 6, na exposição do Tiago, nós somos agora escravos de Deus e de Cristo Jesus. Então o batismo não deve ser encarado de forma leviana, o batismo não é uma mera cerimônia de entrada numa igreja local. Não, gente. O batismo é uma marca muito séria, uma marca que Deus coloca na gente, lembrando que a gente não pertence mais a nós mesmos, mas pertencemos exclusivamente a Cristo Jesus. Do outro lado, como nós ouvimos ontem na exposição de Romanos 6, o batismo ele caracteriza externamente
aquilo que ocorre internamente na nossa vida, ou seja, a nossa união mística com Cristo Jesus. Não me peçam para definir união mística, nem mesmo os teólogos conseguem definir o que é essa bênção. Mas o fato é que quando nós ouvimos a pregação da Escritura e chegamos à fé em Cristo Jesus, presta atenção, irmãos e irmãs, nós não vivemos mais em nós mesmos. Nós nos movemos em Cristo Jesus. Nós agora estamos completamente ligados a Ele, assim como a vara ligada à videira. E é o Espírito Santo que nos nutre como essas varas ligadas à videira verdadeira. Então, olha aqui como isso é bonito. Numa pregação fiel, homens e mulheres são suscitados à fé em Jesus. Eles são, por assim dizer, erguidos dos seus maus caminhos e os seus olhos são postos no Cristo crucificado e homens e mulheres agora seguem a Jesus. No santo batismo, uma marca é colocada sobre a gente. Mas isso é parte do significado dessa cerimônia, desse rito. Do outro lado, o rito externo, ele comunica a ideia visível de que internamente, ontem, enquanto irmãos e irmãs estavam sendo batizados, naquele momento, eles estavam voltando lá atrás do passado, eles estavam morrendo com Cristo na cruz do Calvário, para também, no passado, no poder de Deus, do Deus que ressuscita homens e mulheres entre os mortos, eles também levantaram da tumba com Cristo Jesus. E aí o rito externo comunica isso. O rito externo comunica outras ideias também, como o lavar regenerador do Espírito Santo. A gente vai ver isso em Tito, capítulo 3, né? Uma imagem que é cara àqueles que creem no batismo por aspersão, o Espírito Santo sendo derramado sobre a pessoa, mas o fato é que uma das imagens do batismo comunica essa ideia externamente de algo que acontece com a gente internamente. Nós agora, no rito batismal, somos unidos com o nosso Salvador. Na pregação, somos levados à fé no Salvador. Nossos olhos são erguidos para o Cristo crucificado, para o Cristo que foi esmagado numa cruz de vergonha e dor. E no batismo, agora nós somos unidos a esse Jesus, somos identificados com a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso, C.S. Lewis, o grande autor cristão, no seu famoso livro Peso de Glória, ele diz uma verdade muito bonita. Se você já é cristão, se você já é batizado, e você está no meio de homens e mulheres que já foram batizados, se você olha para o lado, você não está olhando para uma pessoa que é mais comum. Você está olhando para um homem, para uma mulher que já está unido com Cristo e já foi ressuscitado juntamente com Cristo. E isso é uma bênção para nós, porque em meio às lutas que nós enfrentamos, lutas internas e externas, uma verdade permanece. Nós já somos glorificados, nós já fomos ressuscitados, nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Todas essas expressões estão no tempo presente. Em outras palavras, se nós somos unidos com Cristo no santo batismo, nós somos novas criaturas, não pertencemos mais a nós mesmos, nós vivemos, nos movemos em Cristo, Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós juntos, para citar Santo Agostinho, nós somos o Cristo total. Que privilégio! E por último, o Espírito Santo efetua nos fiéis a realidade que o batismo representa. Eu já tratei um pouquinho, acabei indo avante aqui, mas de certa forma, quando nós somos batizados, se de um lado o Espírito Santo já está trabalhando na nossa vida, por meio do chamado, por meio da regeneração, do outro lado, irmãos e irmãs, quando uma pessoa é batizada, de alguma forma, o Espírito Santo está vindo também com poder naquele momento. Não é pouca coisa isso. O batismo, então, é uma etapa especial da nossa vida cristã em que nós não apenas estamos sendo unidos com Cristo, mas, de outro lado, um plus, por assim dizer, está sendo dado para a gente aqui. Esse tipo de ênfase se perdeu nos últimos 150, 200 anos, mas é interessante, por exemplo, no passado, pessoas tinham saudade do seu batismo, do seu tempo de batismo, porque para alguns homens e mulheres do passado, o batismo não era só um momento de ruptura com a velha vida, mas o batismo no passado também significava essa, por assim dizer, imersão na nova vida. A partir do final do século XIX, século XX, a ideia do batismo com o Espírito foi desconectada do batismo das águas. A ideia é que crentes poderiam buscar um tipo de batismo de poder depois de serem convertidos, depois de serem salvos, mas esse seria um tipo de leitura
totalmente estranha para um homem e para uma mulher dos primeiros séculos da igreja cristã. Para um homem ou uma mulher nos primórdios da fé cristã, o batismo no Espírito era de fato um batizar-se nas águas diante do Espírito Santo por meio da bênção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo efetua nos fiéis a realidade que o batismo representa. Na verdade, essa junção entre o Espírito e o batismo lembra que toda a nossa vida cristã se dá por meio do Espírito. Se a gente chega à fé pela palavra e pelo Espírito, e a gente depois é batizado no Espírito, isso lembra que nós precisamos do Espírito Santo em toda a vida cristã. Nós devemos ansiar para que o Espírito Santo venha com poder sobre nós em toda a vida cristã. Toda a nossa carreira cristã é uma vida de dependência do Espírito Santo. Aquela boa obra que foi começada com a pregação e com o batismo, ela prossegue nossa vida por meio de um suspirar pelo Espírito Santo. A gente anseia que o Espírito Santo venha com poder sobre a gente, e aquilo que é representado visivelmente perante a igreja pelo batismo, de fato ocorra em toda a nossa vida. Eu gosto muito desse parágrafo de Karl Barth, num livro que ele escreveu na década de 40 sobre o batismo. Olha como é bonita a visão que esse homem tem de batismo e como é pobre nossa linguagem atual sobre o batismo. Ele diz: o significado central do batismo em relação ao candidato está claro. É-lhe dado, com certeza divina, para a glória de Deus e a edificação da Igreja de Jesus Cristo, a promessa de que na morte e ressurreição de Jesus Cristo, a graça de Deus é-lhe dirigida e oferecida, que ele é renascido, que com base nesse acontecimento, até ele pode ter certeza da presença e ação do Espírito Santo, que seus pecados são perdoados, que também ele é um filho de Deus, que a esperança de vida eterna também é sua. Ele já não pertence a si mesmo, está em dívida com o seu Salvador, que como alguém que foi sem dúvida completamente liberto, foi igualmente, sem dúvida, preso e completamente preso, que foi colocado num caminho do qual, desde agora, já não se pode desviar. E Barth vai lembrar também que assim como Cristo ressuscitou uma única vez, a gente tem só um batismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer ideia de rebatismo. A gente pode rebatizar pessoas se elas vêm de comunidades que não são igreja verdadeira de fato. Mas de outro lado, se uma pessoa foi de fato batizada em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vai ser um movimento muito complicado a gente querer forçar um tipo de rebatismo sobre essa pessoa, já que ela já foi unida com Cristo no batismo e aquele batismo objetivamente significou algo para ela do que Deus estava fazendo internamente em seu coração. E terceira e última marca da igreja verdadeira é a realização da Santa Ceia e a união da ceia com o Santo Espírito. Outro ponto que pode soar muito curioso para aqueles que vieram de igrejas batistas, assembleanas, pentecostais, mas a Escritura tem bastante a dizer para a gente da união entre a Santa Ceia e o Espírito Santo. E mais uma vez eu coloco no quadro esses vários textos. Eu chamo a atenção de vocês para Apocalipse capítulo 3, verso 20. Você não precisa abrir o seu texto bíblico, mas é um texto que é comumente usado como texto evangelístico. Só que o Apocalipse capítulo 3 não é um texto evangelístico. Apocalipse 3 vai descrever uma igreja que está ceando com Cristo fora dela. E Cristo está às portas querendo entrar naquela comunidade para cear juntamente com ela. Quer dizer, é possível a gente celebrar a ceia como um rito vazio, se Cristo não estiver presente no centro daquela igreja, no meio daquela igreja. Mas o fato é que nós temos vários textos bíblicos mostrando que na ceia nós nos alimentamos de fato da carne e do sangue de Cristo. Na ceia o Espírito Santo nos é dado. Na ceia nós somos erguidos ao alto, nós banqueteamos conosco mesmo, entre nós, mas nós banqueteamos na presença do próprio Cristo. Ele é o coração dessa ceia. Então, a ceia é um sinal de comunhão contínua com Cristo que deve ser celebrada frequentemente. O batismo é um sinal que nos confirma na fé, um sinal de entrada no reino de Deus, é um rito único em nossa vida cristã,
mas a ceia é um rito contínuo, ele é celebrado continuamente na igreja cristã. Algumas igrejas vão celebrar todo domingo a Santa Ceia, outras igrejas vão celebrar a Santa Ceia uma vez por mês, outras, às vezes, uma vez a cada 3 meses, e por aí vai. É uma questão de organização interna de igrejas locais, mas o fato é que a ceia é importante para reforçar a nossa fé, porque ela é um sinal da nossa contínua comunhão com Cristo, da nossa união com o próprio Cristo. A Santa Ceia representa, de fato, o corpo moído e o sangue derramado de Cristo por nossos pecados. Sempre que nós tomamos o pão e o cálice, nós somos remetidos ao sacrifício de nosso Salvador. Irmãos e irmãs, que fé retrata para a gente um Deus que é rei e cambaleia para a cruz. As outras crenças, até mesmo ideologias políticas que são religião, se tornam esforços religiosos, elas vão retratar sempre uma divindade vitoriosa. Para nós, a fraqueza de Deus é o nosso poder. O fato de Deus se revestir de carne e participar do nosso sofrimento, e nessa história triunfar sobre o nosso sofrimento é que dá esperança para a gente. Cristo morreu, ponto. E ele morreu pelos nossos pecados, ponto. Segundo a Escritura, como se aprende da Escritura. E esse Cristo de fato morreu e foi sepultado, ele não desmaiou, ele morreu de fato. Deus morreu, Deus derramou sangue para comprar a igreja, como Paulo vai dizer no seu sermão em Atos 20. Mas do outro lado, esse Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Se de um lado, na ceia, nós participamos da carne e do sangue de Cristo derramado em nosso lugar, em nosso favor, essa mesma carne e esse sangue foram recompostos em Cristo Jesus na sua ressurreição corporal. Então, quando nós nos reunimos na Santa Ceia, nós nos reunimos na Santa Ceia para nos alimentar de Cristo crucificado, mas também do Cristo ressuscitado. Nós somos, na Santa Ceia, levados, por meio do Espírito Santo, a ter comunhão com esse Cristo. E você lembra, ontem nós meditamos na passagem de 1 Coríntios 11, nós celebramos a morte de Cristo até que ele venha. Sempre que a gente se reúne para celebrar a ceia, aqui em nossa comunidade, nós estamos celebrando a paixão de Cristo. Nós estamos sendo alimentados pelo sacrifício de Jesus em meu lugar e no seu lugar, por causa de nossos pecados. Mas, do outro lado, porque Cristo ressuscitou, esse é um banquete que não vai terminar. Uma hora, em algum momento, Cristo vai voltar, ele que veio como cordeiro virá como um leão triunfante, e essa história vai ser virada do avesso, vai começar a verdadeira história, e aquele banquete que a gente celebrava aqui, tem que ficar celebrando uma vez por mês ou toda semana, dependendo da igreja, nós vamos celebrar agora por toda a eternidade. Comendo e bebendo por toda a eternidade. Isso, inclusive, desafia as imagens que a gente tem de novos céus e nova terra, etéreas. Muitas pessoas acham que o novo céu e nova terra será só um estado. Então, essas pessoas visualizam o novo céu e nova terra, um lugar cheio de fantasminhas camaradas, muito gelo seco, sem memória, sem vida, um lugar chato. E aí, parênteses, é por isso que quando a gente está falando sobre novo céu e nova terra, vai ter gente que vai dizer, não, Cristo não precisa voltar agora, eu tenho que me casar ainda, tenho que me formar, etc. Ok, depois de Freud, numa brincadeira inocente, essa pessoa está expressando algum anseio de que essa vida aqui talvez seja melhor do que a vida no novo céu e nova terra, lá vai ser uma vida monótona e chata. Mas, gente, Jesus, antes da sua paixão, já falava do novo céu e nova terra como lugar de banquete, como lugar de bodas. Como é que um judeu no primeiro século comemorava na Judéia bodas, um casamento? Com muita bebida, muita comida, um carneirão assando na brasa, muita fruta, muita dança, muito riso. Jesus pega essas imagens e remete a gente, transfere essas imagens para o novo céu e nova terra. Então, o novo céu e nova terra vai ser um lugar de banquete, um lugar de festa, onde o próprio Cristo, com as suas chagas, vai estar presente ali conosco. E nós vamos estar comendo e bebendo juntamente com Ele, rindo e brincando juntamente com Ele. Sempre que a igreja, então, se reúne para celebrar a Santa Ceia, nós não só nos alimentamos da carne e do sangue de Cristo, mas nós somos, por meio do Espírito, erguidos para a esperança do novo céu e nova terra. Isso aqui tudo vai passar. A gente vai passar. Mas uma hora, Cristo vai voltar em glória e nós vamos ser reconstruídos na ressurreição do corpo.
E enquanto aqueles que debochavam da nossa fé e riam da nossa fé, eles receberão a punição eterna, nós nos alegraremos sempre e sempre por toda a eternidade. Nós seremos consolados, nós teremos novas gerações, novas conquistas na eternidade, na imortalidade do corpo, quando Cristo voltar em glória no dia mesmo que ele estabeleceu. Algumas pessoas podem dizer, não, mas espera aí, isso é muito confuso, me alimentar do corpo e do sangue de Cristo, então quer dizer que os elementos mudam? Não, de jeito nenhum. A Sagrada Escritura não autoriza, por exemplo, a interpretação ou católica ou luterana que haja uma mudança nos elementos. Mas o fato é que sempre que a gente participa em memória desses elementos, e aqui vai uma frase que um senhor me disse há muito tempo atrás, me explicando esse ponto aqui, a gente mais experimenta do que a gente entende esse sermos juntos, erguidos e alimentados pelo próprio Cristo na Santa Ceia. Se você notar, e aqui caminhando para o final, Deus acaba se servindo de elementos tão simples, um pão e um cálice, né? A gente tomou café hoje, ou em casa, ou aqui, antes de nos reunirmos aqui nessa celebração, e às vezes a gente está tomando café e nem dá muita atenção para esses elementos, mas foram elementos muito simples, que Cristo ressignificou, para lembrar que quando, como igreja, nós nos reunimos em torno da mesa, nós somos banqueteados com o próprio Cristo, somos alimentados pelo próprio Cristo. Olha o que Sproul diz aí. E eu acho esse parágrafo dele especialmente bonito. Quanto mais velho fico, e quanto mais progredo na fé, mais importante essa ordenança se torna para mim. Se há algum lugar em que experimenta a comunhão doce de minha alma com Cristo, esse lugar é a mesa. Sob um aspecto, olha que bonito ele falando, dos maiores teólogos protestantes do século XX. Sob um aspecto, a experiência da ceia do Senhor vem se tornando uma fonte de embaraço para mim. Frequentemente sou obrigado a cobrir meus olhos com as mãos enquanto comungo, a fim de esconder as lágrimas que não posso conter. De fato, a doçura de tal comunhão às vezes ultrapassa meus limites, à medida que a exuberância da presença de Cristo, no sacramento, na ordenança, inunda a minha alma. O que nós éramos antes de Deus nos unir aqui? A gente podia ter uma família próxima, contar nos dedos nossos amigos verdadeiros, mas a gente não tinha muita esperança no mundo, não tinha nenhuma esperança para além do mundo, nós tínhamos um vazio existencial, vivíamos carregados dos nossos pecados. Lembra de domingo passado, a gente botava a cabeça no travesseiro com a consciência gritando e a gente não sabia como aplacar a nossa consciência. O que Deus em Cristo faz com a gente por meio da pregação e do batismo? Nos insere numa nova comunidade. E pelo menos aqui na nossa igreja, uma vez por mês, a gente tem uma refeição juntos, como verdadeira família. Tendo conexões agora que são mais importantes ou conexões mais sérias até do que as nossas relações consanguíneas. Porque aqui a gente está na verdadeira família nossa. E a gente está se banqueteando junto com nossa família. Algumas conclusões aí sobre as marcas da igreja verdadeira. Mais uma vez, quais são as marcas da igreja verdadeira? Como é que a gente distingue uma igreja verdadeira? Por meio da pregação da pura palavra de Deus e correta ministração do batismo e da ceia. Uma igreja, independente do seu nome, que privilegia a pregação e a administração do batismo e da ceia, é uma igreja verdadeira. Vamos unir pontos aqui. Não sei se você percebeu, mas eu tentei enfatizar. Qual é o centro de uma pregação que é genuína, que é bíblica de fato? É Cristo, crucificado, morto e sepultado pelos meus pecados, pelos seus pecados. Em quem nós somos batizados? Na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Na Santa Ceia, em quem somos alimentados? Somos alimentados na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Quando os reformadores definiram que a igreja verdadeira é caracterizada pela pregação da pura palavra de Deus, pela correta administração do batismo e da ceia, eles não foram aleatórios. Eles foram deliberados. Porque é uma igreja que privilegia a pregação do Evangelho no poder do Espírito. Uma igreja que lembra que
o batismo externamente significa a nossa união interna, mística com Cristo crucificado e sepultado e ressurreto. Uma igreja que destaca que a refeição comunitária que nós celebramos é uma refeição em torno do Cristo morto e ressurreto, é uma igreja evangélica de fato. Em outras palavras, uma igreja verdadeira é uma igreja do Evangelho. Isso é altamente significativo para nós hoje, numa época que às vezes é até embaraçoso dizer que a gente é membro da igreja evangélica, que associam a gente ao pior do âmbito da esfera neopentecostal. Uma igreja verdadeira coloca diante da sua comunidade Cristo crucificado e Cristo ressurreto, domingo após domingo. Então, como vocês querem, qual é o critério objetivo para vocês aferirem se eu, o Guerra e outros aqui estão pregando para vocês de fato a palavra sagrada, se está sendo pintado na frente de vocês o Cristo que foi morto pelos nossos pecados, foi sepultado e foi ressurreto. Como a gente sabe que o nosso batismo não é apenas a entrada da pessoa no nosso grupo especial, mas a pessoa está de fato entrando no reino de Deus. Se no batismo é claramente dito e claramente relembrado que agora essa pessoa não pertence mais a si mesmo, mas ela está sendo inserida no reino e ela está sendo unida com Cristo morto e ressuscitado. Como é que a gente sabe se nós estamos de fato celebrando a ceia de verdade, se o que está sendo oferecido é a carne e o sangue do Salvador? E por isso a nossa ênfase, que é feita com absoluta seriedade, com solenidade, é: abandone seus pecados ao se aproximar da mesa. Você não tem autorização, se você é batizado, de deixar de celebrar a mesa por seus pecados. Mas, do outro lado, você que está sendo trazido para a mesa, e ontem a gente tentou vivenciar isso um pouquinho no nosso culto, você deixa o seu pecado e coma e beba com fé, para que você, se não entende, experimente o poder do Cristo morto pelos seus pecados e ressurreto para a sua salvação. Então, uma igreja de verdade, uma igreja verdadeira caracterizada pela pregação da palavra e pela correta administração do batismo e da ceia. E o que importa aqui não é perfeição. Isso é o que precisa ser enfatizado. O que importa é a fidelidade. A fidelidade da igreja e a fidelidade dos comungantes. Porque nós somos peregrinos, como a gente está aprendendo nas nossas terças-feiras. Nós estamos a caminho, nós temos nossos pontos cegos, nós continuamos lutando com o pecado. O diabo e seus demônios continuam andando ao nosso redor. O mundo, como sistema maligno, como uma ideologia contrária a Deus, está tentando nos subverter e nos capturar e nos seduzir. Nós não alcançamos perfeição nesse lado da existência, mas nós, como crentes e como igreja, somos chamados à fidelidade. Esses meios da graça, ou marcas da igreja verdadeira, lembram que a salvação é somente pela graça e pela fé. A graça nos é dada por meio da pregação, batismo e ceia. Nós somos aqueles que recebemos. Nós somos recipientes e não doadores. Nós somos beneficiários e não benfeitores. Mesmo nós, ministros do Evangelho. Vamos voltar às imagens de ontem, nosso culto. Nós tivemos duas reflexões bíblicas. A maior parte de vocês permaneceu sentado ouvindo a reflexão bíblica. Quando nós ouvimos uma pregação fiel da palavra, nós somos recipientes. Nós recebemos. O pregador, que está, entre aspas, oferecendo a pregação, ele teve que parar durante a semana para ouvir a voz de Deus no texto sagrado, para ouvir o que outros escreveram sobre aquele texto. Ele também é um recipiente. Nem mesmo o pregador é doador. É a palavra que vem a nós, é a palavra sagrada que vem a nós. E esse é outro ponto. O verdadeiro pregador é um explicador da palavra. Ele não fica rodeando o texto, fazendo piadas sobre o texto, juntando um monte de texto sem nenhuma conexão. Não, o verdadeiro pregador é aquele que explica a palavra no poder do Espírito Santo, que entrega a palavra sagrada ao poder do Espírito Santo. Ele não acrescenta nada, ele não corta nada, não tem autorização nem para um nem para o outro, ele entrega essa palavra para a comunidade. Então, até mesmo o pregador, ele é um recipiente. Ele recebe. Nós, na pregação, somos passivos. No batismo, e pregadores participaram, eles já foram batizados previamente. No batismo a gente não faz nada. Não importa o modo de batismo. Se é um batismo por aspersão, aquele que vai receber o batismo põe as mãos no peito e alguém vai derramar água sobre ele. Se o batismo é por imersão, ele vai ser levado às águas batismais e vai ser retirado das águas batismais. A gente não faz nada no batismo. Sola gratia, sola fide, somente a graça, somente a fé. Na Santa Ceia, pessoas nos dão os elementos.
Aqueles que entregam os elementos, eles também recebem os elementos. Na Santa Ceia, a gente não faz nada. Nós somos passivos também. Nós somos aqueles que recebem a doação. Então, uma igreja verdadeira, que privilegia a pregação do Evangelho e a correta administração do batismo e a Santa Ceia, é uma igreja que não apenas é evangélica, no significado mais profundo da palavra, mas uma igreja que destaca a graça e a fé. Nós somos passivos. Deus fez tudo, a gente não faz nada. Deus faz tudo na pregação, a gente não faz nada. Deus faz tudo no batismo, a gente não faz nada. Deus faz tudo na Santa Ceia, a gente não faz nada. A gente só recebe essas dádivas. A gente estende mãos vazias para receber essas dádivas. A gente une as mãos do batismo porque a gente não tem como batizar a si próprios. Alguém precisa nos levar às águas e nos imergir nas águas, nos retirar das águas. Então, a gente deve se preparar e se aproximar desses meios da graça com fé e dependência do Espírito Santo. Se de um lado, a gente tem que requerer dos pregadores que eles estudem o texto bíblico e orem em todo o tempo para que Deus use aquela pregação no poder do Espírito. Do outro lado, irmãos e irmãs, cada um de nós que somos membros de uma igreja evangélica, a gente tem que chegar aqui preparado para receber as dádivas que Deus vai derramar sobre nós aqui no culto. Então, a gente tem que dormir cedo no sábado, a gente tem que, talvez, investigar qual vai ser o sermão que vai ser pregado no domingo, até para ler previamente aquela passagem. A gente chega aqui com preparação mental, prontos a fazer anotações, prontos para, na nossa mente, a gente interagir com o que está sendo ensinado e recebendo tudo que nos é dado aqui com fé. Porque no final, terceira conclusão, Cristo que precisa ser o centro da igreja verdadeira. Eu posso estar me repetindo aqui, mas os meios da graça, esses 3 meios da graça, colocam Cristo crucificado, Cristo sepultado, o Cristo ressurreto como aquele núcleo central da vida da igreja. A igreja, então, verdadeira, não gira em torno do pregador ou dos pregadores, não gira em torno do nome que tem na placa, não gira em torno da sua própria história. A igreja verdadeira não é caracterizada pelo edifício onde ela se reúne, a igreja verdadeira não é caracterizada nem mesmo pelo número dos seus aderentes. Uma igreja verdadeira, ela é caracterizada pela pregação, pelo batismo, pela ceia, pela palavra, pelo banho, pelo cálice, pelo pão, que colocam Cristo no centro dessa igreja. E assim, o que eu digo aqui, eu digo com vergonha e tristeza, mas você quer escrever um livro que não vai vender? Escreva um livro sobre Jesus. Eu trabalho em 2 editoras. Tem gente aqui que trabalha em editoras evangélicas também. Pergunta para essas pessoas que trabalham em editoras se livros sobre Jesus vendem bem. Não vendem, meus irmãos e irmãs. Você quer vender um livro bem? Escreva um livro sobre o Espírito Santo, escreva um livro sobre vida de poder, etc. Mas se você quer escrever um livro que vai chegar ao fracasso, não vai ser vendido no Brasil, escreva um livro sobre Jesus Cristo. Se você duvida do que eu estou falando, procure catálogos de editoras evangélicas e procure livros sobre a pessoa de Jesus no catálogo dessas editoras. Que igreja evangélica somos nós? Se Cristo, crucificado pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto, se o Deus que nos comprou com seu sangue derramado não é o centro da nossa fé. E aí a gente aqui destaca um outro lema da reforma, somente Cristo. Uma igreja verdadeira é uma igreja em que somente Cristo está no seu centro, não qualquer Cristo, mas o Cristo que se deu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressurreto. Última conclusão para nós encerrarmos aqui. Essas marcas da igreja verdadeira destacam a importância da igreja local. Hoje, pessoas podem pensar, hoje eu estou precisando de uma descarga de energia. Lá na igreja que eu tenho frequentado, lá tem corais, a música é muito antiga, eu preciso de um negócio mais movimentado. Vou nessa igreja. No domingo que vem, eu estou precisando de uma pregação mais cerebral. Hoje eu acordei um pouco intelectual. Tem outra igreja da vizinhança aqui que tem um sermão mais denso ali, o pastor tem lá um bom pedigree acadêmico, eu vou lá naquela igreja. Aí na outra semana, hoje eu não quero ir na igreja. Tem um programa aqui num rádio local, uma igreja Cristo em Casa, alguma coisa do gênero. Hoje eu vou ficar em casa e vou ouvir essa igreja aqui no meu computador, no meu rádio, etc. e tal. Ainda que isso retrate muito da experiência eclesiástica das pessoas hoje, as pessoas não se sentem mais como pertencentes à comunidade local, as marcas da igreja verdadeira lembram que a igreja local é importante.
Irmãos e irmãs, quantas horas tem uma semana? 168 horas, não é isso? Quanto tempo a gente dedica aqui no domingo? 3 horas. 3 horas em que somos chamados a nos reunirmos juntos para aprendermos e crescermos e sermos alimentados no Evangelho, que é Cristo Jesus, crucificado pelos nossos pecados, sepultado e ressuscitado. O que é 3 horas para a gente? Quando então nós deixamos de nos congregar como comunidade, quando a gente deixa de ser parte de uma comunidade de fato evangélica, não é a igreja que está perdendo, é você que está perdendo. Porque o Espírito virá não uma experiência individual sua com Deus, mas o Espírito virá com poder no ajuntamento de uma igreja que privilegia essas marcas que caracterizam a comunidade que é evangélica de fato. Então, se você quer ter uma vida espiritual mais intensa, se você quer receber o poder do Espírito Santo, se você quer que haja um avamento entre nós, você não pode abrir mão da vida eclesiástica. Ah, mas na igreja tem pecadores, tem gente hipócrita. Ok, bem-vindo ao time. Seja bem-vindo. Tem sempre espaço para mais um aqui no nosso meio. Para lembrar da antiga imagem da Idade Média, a gente é como a Arca de Noé. É melhor estar dentro com todo o seu mau cheiro do que do lado de fora. Porque você lembra o que aconteceu com quem estava de fora da Arca de Noé, de como o juízo de Deus alcançou aquelas pessoas que estavam na Arca de Noé. Então, primeiro, você precisa valorizar e buscar uma igreja que seja a igreja verdadeira. Uma igreja que seja uma comunidade da palavra, do banho e do santo alimento. E uma vez encontrando essa igreja, o que é uma bênção para você, permaneça ligado a essa igreja. Não por causa de ativismo religioso, não porque, sei lá, mas permaneça ligado a essa comunidade. Valorize essa comunidade. Abençoe essa comunidade com a sua presença, com os seus dons e talentos. Chega a essa reunião aqui, essa celebração, esfregando as mãos e querendo saber o que Deus vai fazer hoje no nosso meio. O que Deus vai operar aqui entre nós. Quem vai ser salvo aqui? Quem vai ser edificado? Quem vai receber uma nova direção? Quem será, ou quais serão aquelas homens e mulheres que serão cada vez mais transformados em imagem de Cristo Jesus? E antes da gente pensar no Cristo da glória, a gente lembra que Cristo tinha chagas, mesmo ressuscitado. E essa transformação que a palavra, o banho e o alimento santo fazem com a gente, implica que a gente também tem as chagas de Cristo. A gente caminhe pela senda dele. Muitas vezes uma senda de solidão, uma senda de incompreensão, uma senda até mesmo de perseguição, como acontece com a igreja na China, igrejas sendo destruídas, crentes perdendo seus lugares de culto, mas também é uma caminhada em que, quando sozinhos, nós temos saudade dessa santa reunião aqui. Porque é nessa santa reunião que Cristo vem a nós por meio da pregação, do batismo e da Santa Ceia. Então, se você quer crescer na fé de verdade, se você quer ter mais do Espírito Santo na sua vida, então, uma vez encontrando a igreja verdadeira, a igreja da pregação, do batismo e da ceia, mantenha-se fiel e firme a essa igreja. Não venha para cá como se isso fosse uma obrigação religiosa para você. Venha para esse encontro aqui, mais uma vez, naquele senso de antecipação. O que Deus vai fazer entre nós hoje? O que eu vou aprender de novo hoje? Qual a direção que Deus vai dar para a minha vida hoje? Qual é o conforto, qual é o consolo que vai vir para a minha vida? Eventualmente, Deus pode arrancar esse telhado aqui e derramar seu Santo Espírito com grande poder e por meio de uma pregação fiel, de uma santa ceia realizada com temor e tremor em nosso meio, ele pode começar um avivamento entre nós aqui que revoluciona nosso município, nosso estado, às vezes o Brasil inteiro, como Deus tem feito em outras épocas. Vamos orar? E eu queria ler junto com vocês uma oração. Vamos ficar de pé. É uma oração que foi escrita há muito tempo atrás. E eu queria que todos nós lêssemos juntos essa oração. E pode caprichar na voz, ok? Vamos fazer esse teatro aqui tremer um pouquinho. Logo que a gente terminar a oração, eu dou a bênção, a gente se despede. 1, 2, 3. Senhor soberano do mundo, tu que tens nas tuas mãos o destino das nações,
te suplicamos pelo nosso país. Assiste no cumprimento das suas funções a todos os que exercem autoridade sobre nós. Dirige os que governam os povos. Concede paz ao mundo, para que todos e cada um possam viver e servir-te em justiça e liberdade. Protege a tua igreja no seu combate sobre a terra. Tem piedade da sua fraqueza. Põe fim às suas divisões. Dissipa os seus temores. Aumenta a sua coragem. Fortifica a sua fé. Inspira o seu testemunho no meio do nosso povo e até os confins da terra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, com todo o povo de Deus, o Deus Trino espalhado aqui por São José dos Campos, no Brasil e até os confins da terra. Aviva o teu povo, ó Senhor. Reforma o teu povo. Que a gente seja igreja verdadeira. Amém, amém, amém.